Olá, caro pós-graduando! Seja bem-vindo à videoaula da disciplina de Legislação em Petróleo e Gás. Eu sou a professora Tatiana e estou aqui representando o professor Pedro, autor de seu caderno de estudos. Neste vídeo, faremos uma abordagem didática sobre a legislação brasileira de petróleo e gás. Este estudo é necessário, pois o conhecimento da legislação, que controla as atividades de exploração, produção, refino e abastecimento de petróleo e gás natural, é essencial para a atuação profissional neste setor da economia. Por exemplo, você já reparou a quantidade de reportagens diárias que abordam o mercado de petróleo? Mas você sabe como evoluiu a legislação brasileira? Tem ideia de como funcionam as regras desse mercado? Você imagina de quantos órgãos públicos existem especificamente para tratar do mercado de petróleo? Estes são alguns exemplos de questionamentos que podem ser levantados nessa área. Além destes temas, você terá acesso a informações sobre as chamadas participações governamentais, que são pagamentos aos governos federal, estadual e municipal pela exploração de petróleo em terra ou no mar, e maior detalhamento a respeito do modelo de exploração e participação governamental sobre o pré-sal. Desta forma, nesse vídeo conversaremos sobre histórico do petróleo e da legislação no Brasil, regulação da atividade petrolífera no Brasil, modelos de exploração e produção de petróleo, participações governamentais, o pré-sal e as implicações legais. Vamos conhecer com um pouco mais de detalhe cada um destes assuntos? Então vamos lá! Histórico do petróleo e da legislação no Brasil. Atualmente temos uma rica legislação na área de petróleo e gás, que é resultado de muitas discussões e de anos de estudos nacionais e internacionais. Para entendermos melhor o que temos hoje, nesta sessão estudaremos a história do petróleo no Brasil. Os primeiros registros de petróleo no Brasil remontam à época do Império. Porém, somente em 1938, a discussão sobre o uso e exploração dos recursos do subsolo brasileiro viabilizou a criação do CNP, Conselho Nacional do Petróleo, primeiro órgão regulador das atividades petrolíferas brasileiras. Depois de algumas tentativas mal sucedidas na procura de petróleo em vários pontos do país, em 1939 ocorreu o primeiro registro oficial com um óleo localizado no bairro de Lobato, em Salvador, Bahia. Contudo, somente em 1941 foi anunciado o estabelecimento do campo de exploração petrolífera de Candeias, no mesmo estado. Após a campanha do Petróleo é Nosso, conforme podemos ver nessa foto histórica, o presidente da República, Getúlio Vargas, assinou a Lei número 2004, criando a Petrobras, sendo a primeira lei que dispõe sobre a Política Nacional de Petróleo. Com a criação da Petrobras, houve a oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera, sendo consolidado em 1963 com a extensão para as atividades de importação e exportação de petróleo e derivados e mantido o monopólio com a Constituição de 1988. Em 1995, iniciou-se a flexibilização sobre o petróleo, o que foi continuada com a Lei do Petróleo em 1997, na qual o monopólio estatal foi mantido. Porém, houve a abertura para as parcerias com empresas, numa tentativa de atrair investimentos para o país. Ainda com a Lei do Petróleo, foi instituído o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, e criou a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Em 2006, a produção conseguiu superar pela primeira vez o valor dessa demanda total na nossa economia, com o Brasil alcançando a sonhada autossuficiência. No ano de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de uma nova província de exploração petrolífera na chamada camada pré-sal, que trouxe muitas novidades na legislação em petróleo e gás. Estas novidades serão abordadas ainda nesta videoaula. Em setembro de 2008, foi extraído petróleo do pré-sal pela primeira vez na Bacia de Campos. Você deve estar se perguntando, quais foram as mudanças que ocorreram depois da descoberta do pré-sal? Bem, estas questões serão abordadas em uma sessão própria. Regulação da atividade petrolífera no Brasil. Nesta sessão será abordada a atuação da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sobre as atividades petrolíferas de acordo com a legislação vigente. A Constituição Federal é a coluna cervical do sistema de exploração petrolífera brasileira. Contudo, ela é regulamentada
por outros atos legais, como decretos e resoluções, como a Lei do Petróleo de 1997. Com a Lei do Petróleo, a ANP passou a assumir diversas funções que cabiam à União, na figura do Ministro de Minas e Energia, como planejar, implementar e promover a Política Nacional de Petróleo e Gás Natural, além de celebrar contratos, fiscalizar o mercado e aplicar penalidades. A União ainda manteve o controle acionário da Petrobras, que foi autorizada a formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras na condição ou não de empresa líder. Ademais, os contratos feitos pela Petrobras para aquisição de bens e serviços devem ser precedidos de procedimento licitatório simplificado definido no Decreto 2745 de 1998. Com esse novo cenário, a Petrobras passou a ser tratada em igualdade de condições às demais empresas petrolíferas no território brasileiro. Contudo, como o mercado de petróleo necessita de intervenções do Estado para o equilíbrio da concorrência. Modelos de exploração e produção de petróleo. Vimos nas etapas anteriores o histórico do petróleo no Brasil e as normativas que regem a atividade. Porém, você deve estar se perguntando como ocorre a exploração. Quais são os modelos de regime de atividades de exploração e produção de petróleo? Em seu caderno de estudos, você pode conferir os regimes de exploração existentes no mundo atualmente, sendo eles a concessão, acordos de participação, a partilha de produção e o acordo de serviço ou prestação de serviço. Mas qual ou quais são os modelos utilizados no Brasil? De 1975 a 1988, o contrato de serviço foi o modelo adotado, dividindo espaço com o modelo de monopólio estatal brasileiro. Hoje, os modelos existentes no Brasil são o contrato de concessão e o modelo de partilha, sendo este exclusivo para a exploração do pré-sal. Mas como as empresas adquirem o direito de explorar o petróleo no Brasil? O direito é obtido após licitação, garantindo à empresa vencedora a exploração da área de acordo com o modelo previsto no processo. Assim, para o contrato de concessão e para o modelo de partilha, há uma série de normativas específicas que devem ser seguidas para o cumprimento da legislação. Participações governamentais. As discussões sobre a divisão da riqueza do petróleo entre estados e municípios é tema recorrente nos jornais, revistas e canais de televisão. Mas você conhece os tipos de participações governamentais que incidem sobre a cadeia petrolífera? O governo, com o objetivo social de distribuir os elevados rendimentos gerados, sancionou através do artigo 45 da Lei Federal nº 9.478 de 1997, as seguintes participações governamentais: royalties, participação especial, bônus de assinatura e pagamento pela ocupação ou retenção diária. A arrecadação dos royalties foi instituída como um pagamento mensal efetuado a partir da data de início da produção comercial. A base de cálculo utilizada é o volume produzido e o preço de referência, que é baseado no preço internacional do petróleo em relação a cada campo. Assim, a alíquota é variável dependendo da área. O pré-sal e as implicações legais. A descoberta do pré-sal em 2007 trouxe muito otimismo ao governo brasileiro, já que abria novas perspectivas quanto à autossuficiência. Mas você sabe quais foram as implicações legais dessa descoberta? Entre algumas leis aprovadas está a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, chamada por alguns de a Nova Lei do Petróleo. Ela dispõe sobre o regime de partilha na exploração em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, além de criar o Fundo Social, dentre outras providências. Quanto às participações governamentais, houve muita agitação social e política durante as votações da Lei 12.734 de 2012, que, com muitos artigos vetados, trata do pagamento e da distribuição dos royalties devidos em função da exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Podemos perceber que os conteúdos abordados nesta disciplina são muito dinâmicos e, com isso, cabe a você, pós-graduando, ficar atento às mudanças e atualizações constantes da legislação. Espero que você tenha um bom aproveitamento da disciplina. Bons estudos!